Saúdo a você, meu irmão, minha irmã, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Rogo a Deus que nesta hora nos abençoe para juntos examinarmos a sua santa e bendita palavra. Nós vamos hoje ler a respeito daqueles que perseguem Jesus Cristo e muitas vezes não estão entendendo que perseguem, que são contra Jesus. Veja no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículos 62 ou 61 ao 71. Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 61 ao 71, a palavra de Deus nos diz: Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não é Deus Filho, não. Nós temos conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. A palavra então nos ensina que muitos que estavam seguindo Jesus não acreditavam nele. E tinha um ali no meio que era um diabo, porque era contra Jesus, ia entregar Jesus para ser morto. E Jesus sabia disso. Por que Jesus então, sabendo disso, já não tomou uma providência e expulsou este apóstolo, Judas Iscariotes? Ou então, não o tivesse escolhido desde o começo, já o deixasse de fora? Porque era necessário que ocorresse o sacrifício de Cristo. Judas, até no último momento, ele poderia deixar de entregar a Jesus, mas ele preferiu o prêmio da condenação, o prêmio do pecado, preferiu o dinheiro do que a salvação. E muitos têm trocado Jesus por bênçãos materiais, pelas coisas materiais. O que precisa para ganhar dinheiro? É falar que eu aceito Jesus? Ah, então eu aceito Jesus. O que precisa para mim ter as bênçãos? É ir lá e pular? Eu vou lá e pulo. O que precisa para mim ser abençoado materialmente, para mim ter dinheiro, para mim ter um bom emprego? É falar Kalamalaya, Shalamanás? Então eu falo. Mas tudo isso não é sincero, não é do coração, não é segundo a vontade de Deus, não é pelo Espírito Santo, é pela carne. A pessoa não foi trazida pelo Pai, a pessoa não conhece verdadeiramente a Jesus. Então, muitas pessoas entregam a Jesus pelo prêmio que estão para receber. Então a pessoa pensa que fazendo alguma coisa material está servindo a Jesus, mas na verdade está servindo a ela própria. Ah, eu vou entrar na política porque ali eu posso trabalhar melhor para os irmãos. É mentira, é falsidade. A pessoa está olhando para si própria, porque depois que entra, cadê a igreja? Cadê os irmãos? Cadê a pregação da verdade ali naquele meio onde a pessoa foi? Nós sabemos essas coisas. Nós devemos fugir dessas coisas. Nós não vamos perseguir a Jesus, usar o nome de Jesus para conseguir alguma coisa, não. Se Ele quiser nos dar, amém. Estamos pedindo e vamos receber dele e somente dele. Veja ainda no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, os versículos 4 e 5, a palavra de Deus diz assim: E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo aqui, veja bem, irmãos,
Paulo não estava indo lá para Damasco para prender Jesus, não. Jesus já havia sido crucificado, Jesus já havia ressuscitado. Aqui, Paulo tinha a carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho, homens ou mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Então, nós vemos aqui que ele estava seguindo para Damasco para prender homens e mulheres que estavam no caminho da salvação. E apareceu para ele uma grande luz e falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo podia dizer assim: mas eu não estou perseguindo o Senhor, eu estou perseguindo aquelas pessoas lá. E Saulo disse assim: quem és? Que ele não sabia quem era, ele pensava que ele servia a Deus. Quem que é esse que está falando comigo aí? Eu não estou perseguindo o Deus de Moisés? Eu não estou perseguindo o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Que voz que é essa aí que está falando comigo? Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo aquele povo que invoca o teu nome. Então, nós tiramos uma grande lição disso aqui. Todos aqueles que estão perseguindo alguém que tem o nome de Jesus na sua vida, se você está perseguindo alguém que serve a Jesus, que tem o nome de Jesus, que dá testemunho verdadeiro de Jesus, e testemunho de Jesus é aquele que pratica as obras, não obras da lei, mas as obras do Espírito, que são vida eterna. E quais são as obras do Espírito? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Amor, paciência, temperança. Não são as obras da lei, são as obras do Espírito. Então, aqueles que praticam as obras do Espírito, que têm o nome de Jesus sobre eles, se alguém os persegue, nós vemos aqui que está perseguindo o próprio Jesus Cristo. Se alguém tocar num destes meus pequeninos, está tocando na menina dos meus olhos, diz a palavra. Então, se alguém está falando contra os servos de Deus, fazendo coisas contra os servos de Deus, está fazendo contra Deus, está fazendo contra Jesus. E Ele é o vingador de todas estas coisas. Então você, meu irmão, você, minha irmã, você que tem o nome de Jesus na tua vida, que recebeu a invocação do nome do Senhor, ore pelas pessoas que estão perseguindo, ore pelas pessoas que não compreendem esta doutrina, este ensinamento, de que devemos ter um nome de família que é Jesus. Ore pelas pessoas que falam contra este glorioso nome, porque se falam contra nós, falam contra Jesus. Que Deus possa iluminar estas pessoas, estas vidas, e todos possam aceitar verdadeiramente a Jesus, invocando este nome no batismo, que é o nome acima de todos os nomes, o nome pelo qual nós vamos ser salvos. Jesus foi quem morreu por nós. Jesus foi quem ressuscitou por nós, que venceu a morte. Jesus que foi preparar lugar. Não há outro nome, não há outro intercessor. Portanto, se nós vamos receber este nome de família, entrar para a família de Deus, para sermos seus filhos adotivos, co-herdeiros com Cristo, devemos ter o nome dele, o nome do Pai, que é Jesus. O próprio Cristo disse que recebeu o nome do Pai e manifestou o nome do Pai ao mundo, que é Jesus. E o próprio Pai agora vem e faz morada em nós. Este Pai que é Espírito e que é Santo, este Pai que é Espírito Santo, vem e faz morada em nós, e o Senhor Jesus diz que Ele vem no seu nome, em nome de Jesus. Tudo se resume a este nome, Jesus. E muitos que não entendem, perseguem a igreja de Deus, perseguem este povo santo, perseguem este povo que faz a vontade de Deus. E muitos lobos devoradores têm entrado no meio do rebanho. Então nós, irmãos, irmãs, precisamos tomar cuidado. Temos lá o nosso pastor, temos aqueles que dirigem a congregação, mas precisamos estar atentos. Precisamos ver quais são aqueles que nos rodeiam, porque o homem vai ser traído pelo seu próprio familiar. Nós não vemos a família somente a família carnal, vemos a família também a família espiritual.
E nós temos experiência disso. Quantas traições têm ocorrido no meio do povo de Deus, até daqueles que se dizem irmãos, espiritualmente traem aqueles outros que se consideravam irmãos. Então nós precisamos estar atentos, porque o inimigo anda em derredor, procurando destruir, matar, roubar a tua coroa. Você tem lutado tanto na obra do Senhor, tem feito tanto para Jesus, não é para a igreja, não é para o pastor, não. Nós temos feito para o nosso sumo pastor Jesus Cristo. Então nós devemos olhar para Jesus e seguir adiante, desviando, deixando de lado aquelas pessoas que não estão verdadeiramente vivendo o Evangelho. Que Deus te ilumine, que Deus fale mais alto no teu coração e possamos a cada dia servir melhor a Jesus. Graças a Deus, obrigado, Senhor.